que eu tenho para falar que as pessoas iniciar se olhar para si mesmo, né? Pode até começar um exercício de evitar as palavras negativas no dia a dia. Ah, por onde que eu começo? Às vezes a pessoa está tão perdida em todas as situações, porque ela somatizou todos os problemas, e às vezes ela não enxerga uma saída. E é algo tão simples que a gente pode iniciar evitando as palavras negativas no dia a dia, seja qual palavra for. E vamos supor, às vezes a pessoa fala, ai, mas está difícil. Ela começar a se autocorrigir. Ah, eu não deveria ter falado essa palavra. Enfim, eu falei. Mas quando ela começa a ter essa autoobservação, já é o início, um progresso. Que ela está conseguindo enxergar e ver as palavras que ela está colocando no dia a dia. Isso é o início de uma transformação. É como se a gente fizesse assim, uma semana eu vou fazer uma dieta mental, um exercício, vou fazer uma dieta mental de não falar nada negativo. Aí você começa a se testar. Ou uma semana você conseguiu? Foi menos. Você vai começar a observar que você vai sair um pouco da negatividade. Quando você percebe, quando você mudou o seu vocabulário, você deixou de falar as coisas negativas. Já é um degrau. E desse degrau, você vai começar a transformar os seus pensamentos para mudar o sentimento, para mudar a emoção. Caso não faça, não inicia com esse tipo de exercício, a pessoa ela continua no mesmo círculo vicioso. O dia entra, a semana termina, ela continua com as mesmas atitudes, com as mesmas ações, com os mesmos pensamentos. A gente entende que é um processo de evolução, mas é necessário começar. Por mais simples que você imagina, uma atitude não falar nada negativo, o quanto isso se transforma no campo da energia da pessoa. Então, é um processo. Eu costumo falar que, sim, não existe mágica. Existe conquista do passo a passo. E pode ter a certeza, tudo dá certo no final. Mas a gente precisa iniciar essa etapa de ressignificar muitas coisas na nossa vida. E tudo mais será acrescentado. É bem assim mesmo. É aquela palavra que Jesus disse, né? Buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para a gente entender, né, a questão de buscar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas, o reino de Deus é o nosso interior. O nosso interior é o reino de Deus. Toda vida que a gente busca Deus em nós, somente a Ele em nós, então todas as outras coisas fora, né, vamos dizer assim, porque não existe fora nem dentro, mas as coisas externas chegam até nós. Porque quando a gente busca alguma coisa fora, existem várias, como é que eu posso dizer, várias coisas que a gente busca que não é para ser daquele jeito. A pessoa busca reconhecimento, a pessoa busca afeto, a pessoa busca coisas fora para saciar o que tem dentro. Como ela não consegue, é como tu falou, Valéria, a pessoa fica num looping, né? Ela busca, Sim. não consegue, ela busca, não consegue, busca, não consegue. Aí fica nesse vácuo, porque não encontra. Ela só vai encontrar quando ela tiver o autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo. Si mesmo é Deus em nós. O Cristo interno. Então, por isso que a gente fala sobre o despertar espiritual. É o despertar da nossa essência, de quem nós realmente somos. E muitas vezes a gente acha que a gente está desperto, a gente está evoluído, mas na verdade não. A gente está no processo. Então é o processo que conta. Então, às vezes, as pessoas às vezes, têm um mito, né, alguns mitos, que o terapeuta ele tem que ser perfeito. Isso é um mito que as pessoas criaram, muitas vezes para denegrir a imagem de um terapeuta. Né? A gente
está num processo, né? A gente está num processo. A diferença que eu sempre gosto de dizer é que um terapeuta ele tem consciência da sua sombra. Ele tem consciência daquela sombra que está interferindo de ele evoluir mais ainda. Enquanto aquelas pessoas que estão no automático, elas não têm consciência. Então, elas precisam de alguém com consciência disso para estar ajudando os outros. Então, a pessoa tem algum problema, alguma coisa que, problema, não gosto dessa palavra, mas a pessoa tem alguma limitação, né, tem muita ansiedade, tem algumas crises de ansiedade que eu vejo bastante. Então, ela tem que buscar a si mesma, por que isso está acontecendo. Então ela começa o quê? Ela tem uma expansão de consciência, e aí ela sai do automatismo. Aí ela começa a ter o quê? Uma expansão de consciência, ela consegue se auto-observar, que é um dos pilares da genética espiritual, como eu falo, né, que é do meu projeto. Então a observação, em primeiro momento, você observa a si mesmo. Qual é o pensamento que eu tenho? Qual foi a atitude que eu tomei depois desse pensamento? Aí a pessoa começa a sair de estar totalmente dormindo para começar a ficar acordado. A pessoa começa a ficar acordada, depois ela vai para um despertar espiritual, que é aí onde você vê a floresta, como eu digo, e não apenas a água.